Com a adesão do Centrão ao projeto de anistia, uma ala do Supremo Tribunal Federal articula um contra-ataque em caso de aprovação pelo Congresso. Um dos planos seria votar o fim das emendas parlamentares impositivas que o governo é obrigado a pagar a deputados e senadores. A Corte já analisa diversas ações relatadas pelo ministro Flávio Dino, contestando a falta de transparência na liberação dessas emendas. A gente relembra que, em agosto do ano passado, Dino chegou a suspender o pagamento de emendas para cobrar maior transparência nas indicações. Em outra frente, essa mesma ala da Suprema Corte alertou lideranças de que, muito provavelmente, julgará a anistia inconstitucional. Argumenta que crimes contra o Estado democrático de direito, como os imputados aos envolvidos na suposta trama golpista, não podem ser anistiados. Quero ouvir você, Carol Esponza, sobre essa informação. Gente, é uma piada, né? É para isso que a gente tem que fazer a PEC, votar a PEC do fim do foro privilegiado. As pessoas têm que entender as três frentes que estão abertas no Congresso Nacional hoje. É o impeachment de ministro do Supremo que está no Senado, né? O fim do foro privilegiado e a anistia que passa pelo Congresso todo. Por que o fim do foro, que é uma pauta histórica, principalmente da direita, tem que voltar agora, tem que ser votado agora? Porque os ministros do STF puxam os dossiês ali contra a maioria dos nossos senadores, que tem rabo preso, eles não votam a favor do impeachment e a gente fica preso. Fora isso, o que a gente está assistindo no Brasil é uma completa perseguição política a parlamentares da direita. Está lá na nossa Constituição Federal que todos os deputados e senadores, né, têm direito a falar o que eles bem entenderem, são invioláveis por suas palavras, gestos e atos. E aí a gente vê deputados como Marcel Van Hatten indo na tribuna parlar, né, um parlamentar, e é perseguido, toma um processo, como ele e vários outros. Então, assim, só isso vai direto para o STF. A gente precisa jogar isso, primeira instância, segunda instância, devido ao processo legal, respeitar a lei do Brasil. A gente só vai conseguir fazer isso com o fim do foro privilegiado. Então, tudo isso vai seguir acontecendo. O Congresso vota e o STF derruba. Não é só com a anistia, foi assim com o marco temporal, foi assim com diversas outras medidas. E agora a gente está precisando, já está esse projeto de lei, né, no Congresso, para o Congresso conseguir derrubar certas medidas do STF, né? Eu nunca imaginei eu, como advogada, nunca imaginei que eu fosse apoiar uma medida como essa. Mas hoje, assim, a nossa realidade é que nada é mais urgente. A primeira vez que eu vi esse projeto de lei, confesso que eu fiquei um pouco assim. A gente já tem essa forma de controle, né, de um poder com o outro, que é um veto presidencial, quando o Congresso vota, como aconteceu agora com a redistribuição das cadeiras, né, da quantidade de deputados por estado. Lula vetou. Até agora o Congresso não decidiu se vai derrubar ou não o veto. Então a gente está precisando construir no Brasil essa mesma medida ali de controle de pesos e contrapesos vindo do Supremo Tribunal Federal. O Congresso tem que poder derrubar uma medida como essa. Assim como o Congresso teve lá a sustação da ação penal do Ramagem, né, que o PL pediu, e que também está claro na Constituição, dados os requisitos, o presidente tem que pautar, que demorou pra caramba para pautar, e o STF tem que suspender. O que o STF fez? Desmembrou o caso, manteve o Ramagem na ação. É um crime que se chama crime continuado, né? Seria o planejamento do golpe, e o golpe culminaria ali no 8 de janeiro. 8 de janeiro, o Ramagem já era deputado federal, já estava diplomado. Então, o STF suspendeu. Teve o resto. Por favor, conclua. Caindo e voltando, mas tá boa a minha internet aqui. Tá bom. O STF manteve, então, o planejamento do golpe, que não é crime, e suspendeu o 8 de janeiro. Então, esse tipo de atrocidade que a gente está assistindo no Congresso Federal, no STF, de atropelar as atribuições do Congresso Federal, a gente tem que ter uma forma de controle. Então, parabéns aos deputados que, com esse projeto de lei, com essa proposta, também fundamental, espero que adiante, que avance, porque senão a gente vai viver esse impasse para sempre, e uma canetada de um ministro vai derrubar tudo aquilo que é votado, né? Então, assim, fecha logo o Congresso e deixa o Xandão decidindo os rumos do país. Guta Pini,
Estaria o Supremo Tribunal Federal utilizando esse controle das emendas como uma arma política para pressionar o Congresso? Nós podemos, no mínimo, especular que se trata disso, né, Dani? Inclusive, nessa questão aí do julgamento sobre as emendas, é mais um ativismo do Supremo Tribunal Federal, porque a ação que começou tudo isso aí, que é uma ação do PSOL, eles contestam a própria existência dessas emendas parlamentares. Eles entendem que isso é inconstitucional. Então, o que eles pediram é que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse quanto à constitucionalidade da existência ou não dessas emendas. Só que o que o Flávio Dino fez? Ele avançou no pedido. Então, ele quer colocar aí requisitos de transparência. Eu sou totalmente favorável à transparência, mas vamos lá, o objeto da ação não era esse. Então, é mais aí uma prova do ativismo do Supremo, que ao invés de se ater ao conteúdo do processo, ao princípio da congruência que a gente chama no direito, o juiz precisa se manifestar em relação ao pedido, eles avançam. E é isso que a gente chama de ativismo judicial. Eu queria aproveitar, inclusive, esse tema para ouvir a Carol sobre as emendas parlamentares. O que ela pensa sobre isso, se ela enxerga realmente como um instrumento que pode melhorar a vida das pessoas ou não, isso é mais uma possibilidade de corrupção. Como é que ela enxerga essa participação do Congresso no orçamento? Emenda parlamentar é a maior distorção que a gente tem da democracia hoje. Vamos só voltar aqui da onde isso surgiu. Quando a Dilma começou, a emenda sempre existiu, mas era um valor pequeno, né? A ideia da emenda era aquela coisa de um deputado que representa o Maranhão, precisa de uma obra no interior do Maranhão, um hospital. O burocrata lá de Brasília talvez não esteja acompanhando a necessidade. O Brasil é um país gigantesco, mais de 5 mil municípios. Então, ele teria direito a, né, separar ali uma parte do orçamento federal para atender a sua população. O conceito até faz algum sentido, desde que seja um montante pequeno. Só que essa distorção começou no governo Dilma. Quando a Dilma começou a perder popularidade, foi uma forma ali, um mensalão, petrolão, uma forma de comprar o Congresso. De lá para cá, o valor disso, o montante dessas emendas, praticamente engessa o orçamento do governo. Aí a gente assistiu ali no governo anterior, no governo Bolsonaro, que chamava, na imprensa chamava de orçamento secreto. Não era secreto, eram emendas, mas de fato não existe tanta transparência nessa distribuição. São vários tipos de emenda. Você tem a emenda individual, que o parlamentar indica para onde vai. Está claro, quem entrar ali no portal da transparência vai conseguir ver onde cada um dos seus deputados, né, gasta o seu dinheiro, a sua verba de emenda parlamentar. Só que você tem as emendas de comissão e as emendas de bancada. E aí isso aí fica totalmente discricionário na mão de um dos congressistas. A gente vê, por exemplo, Arthur Lira direcionando bilhões para o curral eleitoral dele e alguns outros deputados, e isso sim não tem tanta transparência. Então, assim, de novo, né, em tese, não é ruim que o STF esteja julgando isso e que esteja julgando pela transparência do gasto. Na prática, a gente sabe que eles não estão julgando de acordo com o interesse da população. Eles estão aliados ali, sempre que vem ação do PSOL para o STF, gente, é alinhado, como vem do Lindbergh. Pronto, vamos ver aqui. 8h12 no horário de Brasília. Carol Esponza, a gente teve um pequeno problema no sinal com ela, mas ela vai retornar conosco já já. E olha, o nosso time hoje de comentaristas, convidados, aliás, convidadas, as meninas aqui. Quem vai se juntar a nós agora? Você não sabe. E é muito bem-vinda. Deixa eu dar bom dia para ela. Querida Geisiane Freitas, bom dia. Seja muito bem-vinda. Ah, caiu também o sinal da nossa Geisiane? Então, a gente vai recuperar o sinal de ambas daqui a pouquinho. As meninas vão estar de volta com a gente. Carol, por favor, conclua. Voltei. Bom, o que eu estava dizendo é o seguinte: todas as vezes que a gente vê uma ação ou do Lindbergh, o reclamador oficial da República, ou do PSOL no STF, é uma ação alinhada com o governo federal. O relator é o Flávio Dino. Quem manda no Brasil hoje em relação às emendas é o Flávio Dino. Quem libera ou não libera hoje dinheiro de orçamento é o Flávio Dino. Então é claro que isso é um jogo de cartas marcadas.
transvertido de transparência democrática para essa distribuição de emendas, mas não se enganem. E hoje, a moeda de troca do Congresso é a emenda parlamentar. A gente viu essa semana a União Brasil, por exemplo, saindo do governo, falando que não queria mais ministério. Claro que esses partidos do Centrão, historicamente, estão sempre ali que nem vampiro grudado no pescoço de quem quer que seja o presidente, então eles já viram que os ventos mudaram e que provavelmente a gente vai ter um presidente de direita, então já desembarcaram do governo. Mas é um desembarque fake, né? Desembarcou peronomútil, porque as emendas continuam ali. A manipulação do Centrão em cima das emendas continua ali. A maior parte da verba está nas emendas. O que historicamente ficava ali na indicação de cargo, de ministério, né, de verba, né, orçamentária de cada um dos ministérios, isso ainda existe, mas é uma proporção muito menor. Então o jogo hoje está nessas emendas parlamentares, é o que eu falei aqui no início, a maior distorção da nossa democracia hoje são essas emendas parlamentares.